Neste exato momento, enquanto você escuta estas palavras, algo extraordinário pode acontecer. Eckhart Tolle descobriu uma técnica de 47 segundos, capaz de dissolver anos de sofrimento psicológico instantaneamente. Não é meditação, não é visualização, não é afirmação positiva. É algo muito mais simples e infinitamente mais poderoso. E o mais intrigante é que essa técnica sempre esteve disponível para você, mas ninguém te ensinou a acessá-la. Você já passou anos em terapia, meses tentando controlar seus pensamentos, semanas repetindo mantras sem sentir paz de verdade. Existe um motivo para isso. O ego construiu um sistema complexo, um labirinto, que te mantém eternamente buscando fora o que sempre esteve dentro. E Eckhart Tolle revelou o portal que atravessa todo esse labirinto em menos de 1 minuto. Mas, antes de revelar essa técnica, você precisa entender por que ela foi chamada de proibida. Em 2003, durante um retiro em silêncio na Califórnia, Tolle compartilhou esse método com um pequeno grupo de psicoterapeutas. 3 deles abandonaram suas práticas nas semanas seguintes. Por quê? Porque testemunharam transformações em pacientes, transformações que a terapia tradicional levaria 1 década para alcançar, se é que alcançaria, o que se dissolveu em 47 segundos. Foram anos de análise, interpretação e tentativa de consertar. O que nunca esteve quebrado, aquela ansiedade que te assalta às 3 da manhã, tem um nome. Tolle chama de corpo de dor. É o acúmulo de sofrimento psicológico não digerido que vive em você, como uma entidade quase independente. Alimenta-se dos seus pensamentos sobre o passado e do medo do futuro. Cresce cada vez que você resiste ao momento presente. E a indústria da terapia tradicional, sem perceber, pode estar alimentando-o, ao fazer você reviver traumas repetidamente em busca de cura. Mas calma, porque o que vou revelar agora vai mudar completamente como você entende o sofrimento. A técnica não tenta curar o ego, não tenta consertar sua história, não promete que você vai processar o trauma e então, finalmente, ser livre. O que ela faz é infinitamente mais radical. Ela te mostra que há um observador em você que nunca sofreu, nunca foi ferido, nunca precisou ser curado. E esse observador pode ser acessado em 47 segundos. Tolle descobriu isso durante sua própria crise, aos 29 anos. Numa noite de depressão profunda, ele pensou: eu não posso mais viver comigo mesmo. E de repente percebeu algo perturbador. Se há um eu que não pode viver com esse eu mesmo, quantos eus existem? Nessa fração de segundo, ele caiu em um espaço de consciência pura. O sofrimento não foi curado, simplesmente dissolveu-se. Porque o observador acordou. Você quer sentir esse espaço agora? Observe esse pensamento que acabou de surgir, não o pensamento em si. Observe quem está observando o pensamento. Sente aquele espaço de quietude por trás da voz na sua cabeça? Essa é a presença. Esse é você de verdade. E tudo o que te disseram que precisava ser curado existe apenas na mente, que você não é. Mas o ego é astuto. Ele já está criando resistência agora. Está dizendo que isso é simplista demais, que seu trauma é real, que anos de sofrimento não podem se dissolver em segundos, que você precisa de mais terapia, mais análise, mais trabalho. Observe esse movimento, não lute contra ele, apenas observe. E note que quem observa está em paz perfeita. Enquanto o ego se debate, a técnica de 47 segundos
é estruturada em 3 portais. O primeiro portal é o corpo. O segundo é a respiração. O terceiro é o espaço. E quando você atravessa os 3 consecutivamente, algo em você acorda. Não é um estado alterado de consciência. É o oposto. É o estado natural que o pensamento compulsivo havia ocultado. Vou guiar você pelos 3 portais agora. Mas preciso que você entenda algo crucial primeiro. Essa não é uma técnica para adicionar à sua rotina de autocura. Não é mais uma ferramenta para o ego usar, na busca interminável por melhorar a si mesmo. É um despertar da ilusão de que há algo que precisa ser melhorado. Quando você acessa o observador, percebe que ele sempre esteve completo. Portal 1, corpo energético. Neste momento, sem mover nada, sinta a energia dentro das suas mãos. Não pense sobre suas mãos. Sinta a vibração sutil, o formigamento, a vida pulsando dentro delas. Fique com essa sensação por 15 segundos. O ego vai querer analisar. Vai perguntar se você está fazendo certo. Ignore a voz. Permaneça na sensação. A presença está entrando. Você sentiu aquele momento em que a atenção saiu da cabeça e desceu para o corpo? Esse é o primeiro despertar. Por 15 segundos, você não estava na sua história. Não estava no tempo psicológico. Estava aqui. Mas o ego é rápido. Já te puxou de volta para o pensamento. Observe como ele faz isso. Como cria dúvida, análise, comparação. E observe que quem percebe esse movimento já está livre dele. Portal 2. Respiração consciente. Sem alterar o ritmo. Apenas observe o ar entrando e saindo. Não force, não controle. Apenas testemunhe o movimento natural da vida acontecendo em você. Fique com a respiração por 15 segundos. Cada inspiração é o universo entrando. Cada expiração é rendição ao momento. O ego vai dizer que isso é entediante, que nada está acontecendo. Mas algo profundo está ocorrendo. O observador está se fortalecendo. Nesse espaço de atenção à respiração, todo o seu passado desaparece. Todas as suas histórias de trauma se dissolvem. Por quê? Porque elas não podem existir no momento presente. Elas precisam do tempo psicológico para sobreviver. E quando você está plenamente aqui, o tempo psicológico colapsa. Não é que os eventos do passado deixem de ter acontecido, é que param de criar sofrimento agora. Tolle diz algo radical sobre isso. Ele afirma que todo sofrimento psicológico é uma forma de não aceitação, uma forma de resistência inconsciente ao que é. E a cura não vem de processar o trauma, vem de dissolver a resistência através da presença total. Isso pode parecer impossível para a mente, que tem décadas de história de dor. Mas o observador não tem história. Ele está sempre novo, sempre intocado. Guarda esse insight porque ele vai fazer sentido quando chegarmos ao terceiro portal. Portal 3. Espaço ao redor. Sem fechar os olhos. Torne-se consciente do espaço vazio entre você e os objetos. Não foque nos objetos. Sinta o espaço, o vazio, a abertura que permite que tudo exista. Permaneça nessa consciência do espaço por 17 segundos. Esse é o portal mais sutil e mais poderoso. Por quê? Porque o espaço externo é o portal para o espaço interno. Você está sentindo isso agora? Aquela quietude profunda que não depende de circunstâncias. Aquela paz que não vem de resolver problemas, mas de dissolver o problema de identidade que criou todos os outros problemas. Essa é a presença. Essa é sua natureza real. E, em 47 segundos, você acessou um estado mais profundo do que anos de terapia poderiam proporcionar.
porque a terapia trabalha com o conteúdo da mente, enquanto você acabou de despertar para a consciência que contém a mente. Mas tem algo que eu preciso revelar agora, que pode mudar tudo para você. A técnica não termina nos 47 segundos. Esse é apenas o portal de entrada. O que Eckhart Tolle descobriu é que cada vez que você acessa o observador, mesmo que por segundos, algo em você se fortalece. Ele chama isso de corpo de presença. É o oposto do corpo de dor. E quanto mais você alimenta o corpo de presença com momentos de consciência, mais o corpo de dor perde poder sobre você. Aqui está o que terapeutas, muitas vezes, não te contam. Eles podem passar anos te ajudando a entender por que você sofre, podem mapear seu trauma infantil, podem te dar ferramentas de regulação emocional. E tudo isso tem seu valor no nível da história humana, mas nada disso desperta o observador. E é o observador desperto que dissolve o sofrimento na raiz. Uma mulher, a quem vamos chamar de Beatriz, veio a um dos retiros de Tolle, carregando 20 anos de abuso sexual não resolvido. Ela havia passado por 15 anos de terapia intensiva, havia processado, analisado, trabalhado com EMDR, terapia somática, psicanálise. O trauma estava mapeado em detalhes microscópicos, mas ela ainda acordava às 3 da manhã, com o corpo de dor ativado. O sofrimento continuava intacto. Tolle não pediu que ela contasse sua história, não sugeriu mais análise. Ele simplesmente guiou Beatriz através dos 3 portais. 47 segundos de presença total. E pela primeira vez em 20 anos, ela sentiu o observador, que nunca foi abusado, que nunca foi ferido, que sempre esteve completo. Não foi cura, foi despertar, para o que nunca precisou de cura. Ela chorou. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de reconhecimento, como se algo nela lembrasse: eu sempre estive aqui, eu sempre estive inteira. E toda a busca por cura era o ego, tentando consertar algo que só existe na mente. Você pode estar pensando, mas e o trauma real? E as feridas emocionais verdadeiras? E o sofrimento legítimo? Tolle não nega que essas coisas aconteceram no nível da forma, mas ele aponta para algo mais profundo. O trauma aconteceu no passado. O sofrimento está acontecendo agora. E o que mantém o sofrimento vivo é a mente que se recusa a aceitar o momento presente como ele é e continua revivendo o passado. A técnica dos 47 segundos não apaga a memória. Ela desativa o corpo de dor, que se alimenta da memória. E quando o corpo de dor perde sua fonte de energia, o passado pode estar lá como informação, mas não como dor presente. Parece radical? É. Parece impossível? Para o ego? Sim. Mas o observador já sabe que é verdade, porque nos breves momentos em que você acessou os 3 portais, o sofrimento desapareceu. Não foi gradual, foi instantâneo, como se o sofrimento só pudesse existir na ausência de presença. Agora vem a parte que a indústria da terapia menos quer que você descubra. Você não precisa de ninguém para fazer isso. Não precisa de terapeuta, não precisa de guru, não precisa de anos de trabalho interno. Os 3 portais estão disponíveis agora, a qualquer momento, em qualquer lugar. Corpo, respiração, espaço, 15, 17, 47 segundos, que atravessam diretamente para a presença. Tolle diz que a meditação não é algo que você faz. É algo que acontece quando você para de fazer
E a técnica dos 47 segundos é simplesmente um convite estruturado para parar, para sair do tempo psicológico, para despertar do transe da mente. Tem uma pergunta que surge. Agora, se é tão simples, por que não é ensinado em todas as terapias? Por que não é a primeira ferramenta oferecida a quem sofre? E a resposta é perturbadora. O modelo atual de saúde mental é construído sobre a premissa de que você está quebrado e precisa ser consertado, que há um longo caminho de cura pela frente, que você precisa de anos de apoio profissional. E isso é verdade, se você acredita que você é sua história. Mas Tolle revelou algo que colapsa todo esse modelo. Você não é sua história. Você é a consciência, observando a história. E a consciência nunca foi quebrada, nunca precisou de cura, sempre esteve completa. Os 47 segundos não te curam, eles te acordam para o que você sempre foi. Isso não invalida a terapia, mas recontextualiza ela completamente. Terapia pode te ajudar a navegar o mundo da forma. Pode te dar habilidades relacionais, pode te apoiar em regulação emocional, mas despertar o observador é um salto quântico que nenhuma técnica psicológica pode proporcionar. É um reconhecimento súbito, uma lembrança profunda, um acordar do sonho, de que você é a mente. Então, o que você faz com essa técnica? Como integra ela na vida? Primeira coisa, não transforme isso em mais uma prática que o ego vai usar para se melhorar. Não crie meta de fazer os 3 portais 10 vezes por dia. Não meça seu progresso espiritual pela frequência que você acessa a presença. Isso é o ego se apropriando da técnica. Em vez disso, use os 3 portais. Sempre que perceber que está perdido em pensamento, sempre que sentir o corpo de dor ativando, sempre que a ansiedade surgir, o corpo energético das mãos é um portal imediato. Você pode acessá-lo em qualquer lugar, no trânsito, na fila do banco, no meio de uma discussão. 15 segundos, sentindo a vida pulsando dentro das suas mãos. E você saiu do tempo psicológico. A mente pode continuar criando pensamentos, mas você não está mais identificado com eles. A respiração consciente é ainda mais acessível. Está acontecendo agora, sempre disponível. 3 respirações conscientes são suficientes para quebrar o transe da mente. Não precisa de postura especial, não precisa de ambiente tranquilo. Apenas testemunhe o ar entrando e saindo. E por esses segundos, você é presença pura. O espaço ao redor é o portal mais sutil, mas também o mais transformador. Quando você torna-se consciente do espaço vazio, que permite que tudo exista, algo profundo acontece. Você reconhece que o espaço externo é um reflexo do espaço interno, e esse espaço interno é quem você realmente é. Vasto, silencioso, incondicionalmente em paz. Tolle conta que, após seu despertar aos 29 anos, ele passou 2 anos, sentado em bancos de parque, em profunda presença. As pessoas pensavam que ele estava deprimido ou em colapso mental, mas ele estava no oposto disso. Estava no estado mais natural do ser humano, pura consciência, sem a tirania do pensamento compulsivo. E ele diz que, nesses 2 anos, aprendeu mais sobre a natureza da realidade do que décadas de estudo filosófico poderiam ensinar. Mas você não precisa sentar em bancos de parque por 2 anos. Você só precisa de 47 segundos, repetidamente, ao longo do dia, toda vez que lembrar, e cada vez que você faz isso, o corpo de presença se fortalece, o observador se estabiliza e, gradualmente, sem esforço,
A identificação com a mente se dissolve. Aqui está o que vai acontecer quando você praticar isso consistentemente. Primeiro, você vai notar que pode estar ansioso, sem ser a ansiedade. A emoção pode estar presente, mas há um espaço de consciência que observa sem ser dominado por ela. Isso não é dissociação, é desidentificação. Você não está negando a emoção, está reconhecendo que há algo em você, mais profundo que qualquer emoção. Eckhart Tolle nos mostra que essa é a chave. Segundo, o passado perde seu poder de criar sofrimento presente. As memórias podem estar lá, mas não ativam mais o corpo de dor. Por quê? Porque você não está mais alimentando elas com atenção identificada. Você pode lembrar sem reviver, pode reconhecer sem sofrer. É como assistir a um filme antigo. Você observa, mas não se deixa consumir pela trama. Terceiro, o futuro para de ser fonte de ansiedade. O ego vive criando cenários catastróficos, projetando problemas, ensaiando conversas difíceis. Mas quando você está ancorado no corpo de presença, percebe que só existe este momento. E neste momento, agora, tudo está bem. Pode haver desafios no nível da forma, mas no nível do ser, há apenas paz. Imagine-se no topo de uma montanha, observando a tempestade lá embaixo. Você está seguro, em paz. Quarto, relacionamentos se transformam. A maioria dos conflitos acontece porque duas mentes inconscientes estão interagindo. Dois egos defendendo posições, dois corpos de dor se alimentando mutuamente. Mas quando você está presente, há espaço para o outro, a escuta real, a aceitação do que é. E nesse espaço surgem conexões genuínas. É como dançar em harmonia, em vez de lutar por espaço. Quinto, você para de procurar felicidade fora. O ego está eternamente buscando mais dinheiro, melhor relacionamento, corpo perfeito, carreira ideal, e nada nunca é suficiente, porque o ego é incapaz de satisfação. Mas a presença já é completa, não precisa de nada, não busca nada, e nessa completude surge uma paz que não depende de circunstâncias. É como encontrar um tesouro dentro de si, um tesouro que sempre esteve lá. Mas tem algo ainda mais profundo que preciso revelar antes de terminar. A técnica dos 47 segundos não é o fim, é o começo. É o portal de entrada para o que Eckhart Tolle chama de viver no estado de presença. No início você acessa a presença por segundos, depois por minutos. Eventualmente a presença se torna seu estado natural e o pensamento compulsivo se torna a exceção, não a regra. Isso não significa que você para de pensar. Pensamento é ferramenta maravilhosa quando você precisa planejar, criar, resolver problemas práticos. Mas você não está mais perdido em pensamento involuntário. A mente serve você, não te domina, e há um espaço de quietude sempre disponível. Mesmo quando pensamentos surgem, imagine sua mente como um rio. Os pensamentos são as ondas. Você observa as ondas, mas não se afoga nelas. Eckhart Tolle diz algo revolucionário sobre iluminação. Ele afirma que iluminação não é um estado especial alcançado por poucos. É simplesmente o fim do sofrimento psicológico, o fim da identificação com a mente. Está disponível agora para qualquer um que escolha presença, em vez de tempo psicológico. Os 47 segundos são sua escolha repetida. Corpo, respiração, espaço, de novo, e de novo, e de novo, até que o observador esteja tão desperto que a mente perde seu poder de criar sofrimento, até que a presença seja tão estável que nenhuma situação externa pode te tirar do agora, até que a paz seja tão profunda que você reconhece: isso é o que eu sempre fui. Você recebeu algo raro,
nestes minutos. Não foi informação sobre presença. Foi um convite experiencial para a presença. Nos momentos em que eu te guiei pelos 3 portais, você não estava lendo sobre despertar. Você estava despertando, mesmo que por segundos. E esses segundos plantaram algo em você que não pode mais ser desplantado. O observador foi ativado. E uma vez ativado, ele nunca mais dorme completamente. Se esse conhecimento sobre os 3 portais transformou algo em você, há uma forma de honrar isso. O Super Thanks ali embaixo não é só apoio financeiro. É você dizendo, eu reconheci algo verdadeiro aqui. Eu senti o observador acordar. Eu quero que essa transmissão de presença continue alcançando outros que estão perdidos na mente. Cada contribuição fortalece esse trabalho de despertar consciência em um mundo identificado com pensamento. Você não é só espectador. Você é presença reconhecendo presença. Faça parte de quem escolhe o agora. Agora vem a integração final. Essa técnica vai te acompanhar pelo resto da vida. Nos momentos mais difíceis, quando o corpo de dor está ativado ao máximo, os 3 portais são sua âncora. Nos momentos de maior ansiedade, quando a mente está criando cenários catastróficos, 15 segundos no corpo energético te trazem de volta. Nos momentos de maior tristeza, quando o passado está pesando, a respiração consciente dissolve o tempo psicológico. Você não precisa de 10 anos de terapia para acessar paz. Você precisa de 47 segundos de presença. E esses 47 segundos estão disponíveis agora, e agora, e agora. Cada momento é um novo portal. Cada respiração é uma nova chance de despertar. Cada segundo de consciência é uma vitória sobre o sofrimento inconsciente. Eckhart Tolle termina O Poder do Agora com uma frase que resume tudo. Realize profundamente que o momento presente é tudo que você tem. Faça do agora o foco primário de sua vida. Essa realização profunda não vem de entender intelectualmente. Vem de praticar os 3 portais, até que presença seja tão natural quanto respirar. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e perceber que nunca houve nada quebrado em você. Nunca houve nada que precisasse ser curado. Havia apenas identificação com a mente, criando a ilusão de um eu separado que sofria. E quando a identificação dissolve através da presença, o que resta é o que sempre esteve aqui. Paz, quietude, ser. Agora quero que você faça algo. Nos comentários abaixo, conta o momento exato em que você sentiu o observador durante esses 47 segundos. Foi no corpo energético das mãos? Na respiração consciente? No espaço vazio? Ou o ego resistiu? Descreve o que aconteceu quando você parou de pensar por esses segundos. Cada relato ajuda outros a reconhecer o despertar. Você não está sozinho nessa jornada para a presença? Deixa eu te guiar por aplicações específicas dos 3 portais em situações reais da vida. Porque essa técnica não é só para momentos de meditação formal, é para usar no meio do caos, da dor, da confusão. Quando você está no meio de uma crise de ansiedade, com o coração acelerado, pensamentos catastrofizando o futuro, suor frio, sensação de morte iminente, nesse momento, 15 segundos no corpo energético das mãos são sua tábua de salvação. Não para fazer a ansiedade ir embora, mas para te mostrar que há um observador que pode testemunhar a ansiedade sem ser destruído por ela. O corpo continua manifestando sintomas, mas você reconhece que há um espaço de consciência mais profundo que qualquer sintoma. E nesse reconhecimento, a ansiedade perde seu poder de te possuir completamente.
Quando você está no meio de uma discussão acalorada, com o ego defendendo posições, o corpo de dor sendo ativado, palavras afiadas prestes a sair da boca, nesse instante, 3 respirações conscientes criam espaço. Espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço mora a liberdade. Você ainda pode escolher falar, mas não está mais falando do corpo de dor, está respondendo da presença, e a diferença é monumental. Palavras faladas da presença podem ser firmes, podem estabelecer limites, mas não carregam o veneno do ego ferido. Quando você acorda às 3 da manhã, com o corpo de dor totalmente ativado, memórias antigas surgindo, arrependimentos pesando, preocupações sobre o futuro girando em loop, a cama se torna uma prisão. A noite se estende infinitamente. Nesse momento escuro, 17 segundos de consciência do espaço ao redor dissolvem o tempo psicológico. Você pode ainda estar deitado na cama. Os pensamentos podem ainda estar surgindo, mas há uma quietude profunda que reconhece. Isso é só a mente. Eu sou a consciência que observa a mente. E o corpo de dor, sem a identificação alimentando ele, começa a se dissolver. Eckhart Tolle fala sobre o corpo de presença como algo que se fortalece com o uso, como um músculo espiritual. Cada vez que você acessa os 3 portais, mesmo que por 47 segundos, o corpo de presença fica um pouco mais denso, um pouco mais estável, um pouco mais capaz de permanecer desperto, mesmo quando o corpo de dor tenta te possuir. E com o tempo, algo notável acontece. O corpo de presença se torna tão forte. Ele permanece como fundo constante da sua experiência. O corpo de dor ainda pode ser ativado, mas não consegue mais te dominar completamente. Há uma história que Eckhart Tolle conta sobre um homem que praticou os 3 portais milhares de vezes. Ao longo de 3 anos, no início, ele conseguia permanecer presente por segundos, antes do pensamento compulsivo retomar, depois por minutos, depois por horas, e um dia, algo mudou. Ele acordou e percebeu que a presença não era mais algo que ele acessava, era o que ele era. O pensamento ainda surgia quando necessário, mas a identificação com o pensamento havia dissolvido permanentemente. Ele havia cruzado um limiar, e do outro lado desse limiar há apenas paz, não uma paz dependente de circunstâncias favoráveis, uma paz que é a natureza fundamental da consciência, quando não está obscurecida por identificação com a forma. Você pode estar se perguntando: quanto tempo leva para chegar nesse estado? E a resposta é: não importa, porque a busca por chegar em algum lugar no futuro é o ego tentando se apropriar da prática. O único momento que importa é este, os 47 segundos que você pode praticar agora, e agora, e agora. Cada prática não é um passo em direção a algum objetivo espiritual. É um fim em si mesma. É a presença total neste momento. E quando você está totalmente presente, não há sensação de falta. Não há busca. Há apenas completude. Uma coisa importante sobre integrar os 3 portais na vida diária. Não espere situações extremas para praticar. Use momentos banais. Na fila do supermercado. Sinta a energia nas mãos por 15 segundos. No semáforo vermelho, observe 3 respirações. Esperando o elevador, torne-se consciente do espaço ao redor. Esses momentos aparentemente insignificantes são treinamento para quando você realmente precisar acessar a presença no meio de uma tempestade emocional. É como construir força muscular. Você não espera ter que levantar um peso pesado para começar a treinar. Você treina com pesos leves repetidamente,
E quando chega a situação que exige força real, o corpo está preparado. O mesmo com o corpo de presença, 47 segundos no café da manhã, 47 segundos no caminho para o trabalho, 47 segundos antes de dormir. Cada repetição fortalece o observador. E quando o corpo de dor ativa com força total, o observador já está robusto o suficiente para permanecer desperto. Eckhart Tolle também fala sobre algo chamado corpo de dor coletivo. Não é só individual. Há correntes de sofrimento que passam através de grupos, nações, toda a humanidade. E quando o seu corpo de dor individual ressoa com o coletivo, a ativação pode ser avassaladora. Mas os 3 portais funcionam mesmo nessa situação, porque a presença individual contribui para dissolver a presença coletiva. Quando você acorda para o observador, não está só se libertando do seu próprio sofrimento, está contribuindo microscopicamente para o despertar da consciência humana coletiva. Isso pode parecer grandioso demais, mas Eckhart Tolle insiste que é literal. Consciência é uma. E quando um fragmento dessa consciência desperta em você, através dos 3 portais, o campo inteiro é afetado. Você se torna o que ele chama de frequência de presença. E essa frequência, mesmo silenciosa, tem efeito sobre todos que entram em contato com você. Não porque você está tentando ensinar ou transformar ninguém, mas simplesmente porque a presença é contagiosa, é transmitida sem palavras, sem esforço, apenas por estar. Os 47 segundos não mudaram quem você é. Eles revelaram quem você sempre foi. Bem-vindo de volta ao agora. Bem-vindo de volta a você mesmo. Bem-vindo ao único momento que existe. O observador acordou e ele está sorrindo.